Ó Mãe Santíssima, intercedei por nós para que possamos bem compreender os ensinamentos de vosso Divino Filho, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e as explicações dos pais da Igreja. Ó Virgem Imaculada, ofereço-vos este trabalho e peço que abençoais aqueles que o ouvirem, e que seja para a maior honra e glória de Deus. Amém. Senhor onipotente, purificai o meu coração e os meus lábios. Vós, que purificastes os lábios do profeta Isaías com carvão em brasa, e dignai-vos, por tal modo, purificar-me com a vossa misericórdia, para que possa dignamente anunciar o vosso santo Evangelho. Por Jesus Cristo nosso Senhor. Amém. Senhor, abençoai-me. Que o Senhor resida no meu coração e nos meus lábios, para que anuncie digna e convenientemente o seu Evangelho. Amém. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São João. Cura de cego de nascença. Ao passar, Jesus viu um homem cego de nascença. Cuspiu na terra, fez lama com a saliva, aplicou-a sobre os olhos do cego e lhe disse: Vai lavar-te na piscina de Siloé, que quer dizer enviado. O cego foi, lavou-se e voltou vendo claramente. Os vizinhos, então, e os que estavam acostumados a vê-lo antes, porque era mendigo, diziam: Não é esse que ficava sentado a mendigar? Alguns diziam: É ele. Diziam outros: Não, mas alguém parecido com ele. Ele, porém, dizia: Sou eu mesmo. Conduziram o que fora cego aos fariseus. Ora, era sábado, o dia em que Jesus fizera lama e lhe abrira os olhos. Os fariseus perguntaram-lhe novamente como tinha recobrado a vista. Respondeu-lhes: Ele aplicou-me lama nos olhos, lavei-me e vejo. Diziam então alguns dos fariseus: Esse homem não vem de Deus, porque não guarda o sábado. Outros diziam: Como pode um homem pecador realizar tais sinais? E havia cisão entre eles. De novo disseram ao cego: Que dizes de quem te abriu os olhos? Respondeu: Um profeta. Responderam-lhe: Tu nasceste todo em pecados e nos ensinas? E o expulsaram. Jesus ouviu dizer que o haviam expulsado. Encontrando-o, disse-lhe: Crês no Filho do Homem? Respondeu ele: Quem é, Senhor, para que eu nele creia? Jesus lhe disse: Tu o vês, é quem fala contigo. Exclamou ele: Creio, Senhor, e prostrando-se diante dele, o adorou. Comentários dos Pais da Igreja. São João Crisóstomo. Jesus curou o cego ao sair do templo, porque os judeus não haviam compreendido a elevação das suas palavras. Retirando-se, quis aplacar a sua fúria e, por meio de um milagre, abrandar a sua dureza. Dava dessa forma um testemunho do que fora dito a seu respeito. Ao passar, Jesus viu um homem cego de nascença. Devemos notar aqui que a primeira coisa que faz ao sair do templo é a obra que o deveria manifestar diante dos homens, porque foi ele quem viu o cego, não foi o cego que se aproximou dele. Como por suas obras confirmou as palavras que proferira, o evangelista acrescenta: cuspiu na terra, fez lama com a saliva, aplicou-a sobre os olhos do cego. Aquele que, a partir do nada, trouxe ao ser substâncias maiores, poderia com maior razão criar olhos sem se valer de matéria. Quis, porém, nos ensinar que ele era o próprio Criador, que no princípio se serviu do barro para formar o homem. Por isso não se serve da água para fazer a lama, mas da saliva, para que não se atribuísse o poder à fonte e aprendesses que foi pelo poder de sua boca que abriu os olhos ao cego. Por último, a fim de que a cura não fosse atribuída à virtude da terra de que se serviu, ordenou-lhe que se fosse lavar. Depois disse-lhe: vai lavar-te na piscina de Siloé, que quer dizer enviado.
como dizendo: para que saibas que eu não necessito da lama para conceder a visão. E como a virtude que havia na piscina de Siloé era a virtude do próprio Cristo, o evangelista dá-nos em seguida a conhecer o significado deste nome quando diz que quer dizer enviado, para ensinar-nos que o que cura nela é Cristo. Com efeito, assim como o apóstolo nos ensina que Cristo é a rocha, assim também é Cristo a Siloé espiritual, sendo o nascimento repentino daquele fluxo de água um sinal da manifestação de Cristo contra toda a esperança. Mas, por que não ordena que se lave imediatamente, mas o envia a Siloé? Para destruir a impiedade dos judeus. Convinha que todos ouvissem andar com a lama nos olhos. Convinha também manifestar-lhes que ele não desconhecia a lei e o Antigo Testamento. Não havia por que temer que a glória desta cura fosse atribuída a Siloé. Muitos, com efeito, haviam ali lavado os olhos, mas nenhum alcançou tão grande benefício. Também para que aprendas a ter a fé do cego, que não contradiz de forma alguma a ordem do Senhor, nem disse consigo mesmo: a lama costuma aumentar a cegueira. Lavei-me muitas vezes em Siloé e jamais fui curado. Se tivesse algum poder, eu já estaria curado. Mas obedeceu prontamente. O cego foi, lavou-se e voltou vendo claramente. Desse modo, manifestou a sua glória, porque não é pequena a glória ser reconhecido como autor da criação, pois a fé que se tem quanto às coisas maiores contém a fé quanto às menores. Entre todas as obras da criação, a mais nobre é o homem. Entre todos os membros que temos, o mais nobre é o olho, que rege o corpo e adorna o rosto. E o que o sol é para a terra, o olho é para o corpo. Por isso, seu lugar elevado, colocado como que num posto régio. Teofilacto Diócrida. Alguns dizem que a lama não caiu, mas se converteu nos olhos. São Beda. Em sentido místico, depois de ter sido expulso dos corações judeus, passou imediatamente aos gentios. A passagem que faz é a descida dos céus à terra. Assim o Senhor vê o cego quando olha com misericórdia para o gênero humano. Santo Agostinho. O gênero humano é este cego. Por causa do pecado, com efeito, a cegueira acometeu o primeiro homem, de quem todos descendemos. É, pois, cego de nascença. O Senhor cuspiu na terra e com a saliva fez lama, porque o Verbo se fez carne, e ungiu os olhos do cego. A lama estava sobre seus olhos, mas ainda não via. Ao ungí-lo, talvez tenha o efeito catecúmeno. Enviou-o à piscina, que se chama Siloé, porque foi batizado em Cristo, e então o iluminou. Convinha que o evangelista nos desse a conhecer o nome dessa piscina, e por isso diz, que quer dizer enviado, porque se ele não houvesse sido enviado, nenhum de nós teria sido salvo do pecado. São Gregório. A saliva significa o sabor da contemplação íntima, que flui da cabeça à boca, pois nos concede saborear, ainda nesta vida, a revelação do esplendor de Deus. O Senhor misturou a saliva à terra e devolveu a vista ao cego de nascença, pois a graça sobrenatural irradia sobre nós, misturando a contemplação de sua verdade com o nosso pensamento. Assim, restaura a inteligência humana, curando-a de sua cegueira original. São João Crisóstomo. A estranheza do milagre devia dar lugar à incredulidade. Por isso o evangelista acrescenta: os vizinhos, então, e os que estavam acostumados a vê-lo antes, porque era mendigo, diziam: não é este que ficava sentado a mendigar? Até onde descia a infinita clemência de Deus? Curava com ternura os que pediam esmola. Desse modo, calava os judeus, pois, segundo a sua providência,
Considerava dignos de suas graças não os homens insignes ou ilustres por seu nascimento, mas os pobres e humildes, pois viera salvar a todos. Alguns diziam: é ele. Com efeito, aqueles que este milagre tinha convertido em testemunhas inexcusáveis do milagre não podiam dizer: não é este, prossegue. Diziam outros: não, mas alguém parecido com ele. Santo Agostinho. Com efeito, os olhos abertos mudavam o aspecto do seu rosto. Ele, porém, dizia: sou eu mesmo. Palavras gratas, que afastam toda acusação de ingratidão. São João Crisóstomo. Não se envergonha da sua antiga cegueira, ou teme o furor da plebe, ou recusa mostrar-se e declarar a identidade do seu benfeitor. Como, porém, não o encontraram, levaram o cego para apresentá-lo aos fariseus e poderem interrogá-lo com mais insistência. Por isso acrescenta o evangelista: ora, era sábado, para manifestar as más intenções daqueles homens e o motivo pelo qual buscavam, a saber, para encontrar uma acusação contra ele e difamar um milagre por causa da violação da lei, o que também é manifesto a partir do que se segue. Os fariseus perguntaram-lhe novamente como tinha recobrado a vista. Vê como o cego não se perturba. Não era um perigo tão grande dizer a verdade diante da multidão. Agora, porém, era admirável que, exposto a um perigo maior, nem nega, nem diz nada contrário ao que disse antes. Prossegue. Respondeu-lhes: ele aplicou-me lama nos olhos, lavei-me e vejo. Diz isso àqueles que já o tinham ouvido falando de maneira mais breve. Não menciona o nome de Jesus, nem que lhe disse: vai lavar-te. Mas ele aplicou-me lama nos olhos, lavei-me e vejo. Assim, passou-se o contrário do que desejavam, porque o haviam conduzido para que negasse o milagre, que ele divulgava sem receio algum. Diziam então alguns dos fariseus: esse homem não vem de Deus, porque não guarda o sábado. Santo Agostinho. Nem todos os fariseus diziam isso, mas apenas alguns. Outros, com efeito, já começavam a ser ungidos. Diziam, pois, os que não enxergavam nem haviam sido ungidos: esse homem não vem de Deus, porque não guarda o sábado. Guardava verdadeiramente o sábado aquele que estava livre do pecado. Com efeito, guardar o sábado espiritualmente é não ter pecado. E isto é o que Deus ordena quando preceitua a observância do sábado. Não fareis obras servis. Ouve do próprio Senhor o que são as obras servis. Em verdade vos digo que todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. Estes, porém, observavam o sábado carnalmente, mas o violavam espiritualmente. São João Crisóstomo. Ocultam com malícia o fato de que só falavam da suposta violação. Não diziam, com efeito, que havia curado em dia de sábado, mas que não guardava o sábado. Outros diziam: como pode um homem pecador realizar tais sinais? Os prodígios chamavam a sua atenção, mas os seus corações não eram bem dispostos. Era conveniente manifestar de que maneira não se violaria o sábado. Nenhum deles se atrevia a dizer claramente o que queria, mas preferiam deixá-lo em dúvida, uns por fraqueza e outros por ambição humana. E havia cisão entre eles. Essa divisão começou no povo e depois se propagou entre os chefes. Santo Agostinho. O dia, com efeito, era o próprio Cristo, que separou a luz das trevas. São João Crisóstomo. Os fariseus que disseram: um homem pecador não pode fazer esses prodígios, querendo silenciar seus adversários, conduzem novamente aquele que experimentou o poder do Senhor para o meio deles, para não parecer que falavam em sua defesa. Por isso segue. De novo disseram ao cego:
que dizes de quem te abriu os olhos? Teofilacto Diócrida, vê como interrogam com benevolência. Não dizem, que dizes tu daquele que não observa o sábado, mas fazem menção do milagre. Como te abriu os olhos? Como querendo estimular o zelo deste homem curado, dizem, ele foi teu benfeitor, deves, portanto, anunciá-lo. Santo Agostinho. Ou buscava um modo de caluniar aquele homem e o expulsar da sinagoga. Ele, porém, invariavelmente dizia o que pensava. Respondeu, é profeta. Não tendo ainda sido ungido em seu coração, não confessava o Filho de Deus. Entretanto, não mentia. O próprio Senhor, com efeito, diz de si mesmo, nenhum profeta é bem recebido em sua pátria. São João Crisóstomo. Como fala a verdade, em nada se confunde. Quando deveriam estar sumamente admirados, buscam condená-lo. Prossegue. Responderam-lhe, tu nasceste todo em pecados e nos ensinas? Santo Agostinho. Por que todo coberto de pecado? Porque tinha os olhos fechados, mas aquele que abriu os seus olhos também o salva por inteiro. São João Crisóstomo. Ou dizem, todo coberto, como dizendo, desde o nascimento estás no pecado. Vituperam aqui a sua cegueira, dizendo que esta se devia ao pecado, o que era falso. Enquanto esperavam obter dele uma negação, reputavam-no digno de crédito, mas agora o enxotam. Por isso segue, e o expulsaram. Santo Agostinho. Os próprios fariseus haviam-no constituído como mestre ao lhe fazerem várias perguntas para dele aprender. Depois, em sua ingratidão, lançaram-no fora. São Beda. Com efeito, é comum que os grandes desdenhem aprender qualquer coisa dos pequenos. São João Crisóstomo. Os que sofrem injúrias por confessar a verdade e a Cristo recebem as maiores honras, e isso se realizou no cego. Os judeus lançaram-no fora do templo, e o senhor do templo, encontrando-o, recebeu-o da mesma forma que aquele que preside os jogos recebe o pugilista depois do seu combate, e o coroou. Jesus ouviu dizer que o haviam expulsado. Encontrando-o, disse-lhe, crês no Filho do Homem? O evangelista mostra que Jesus veio lhe falar. Quando o Senhor o interroga, não faz por ignorar nada, mas a fim de se dar a conhecer a si mesmo e manifestar o quanto estimava a sua fidelidade, como dizendo, a plebe ultrajou-me, mas isso não me preocupa. Uma única coisa me preocupa, que tu creias. Um que faça a vontade de Deus é melhor que 10.000 homens iníquos. Santo Hilário. Se qualquer confissão de fé em Cristo bastasse, então teria sido dito, crês tu em Cristo? Embora quase todos os hereges haveriam de ter em seus lábios o nome de Cristo, eles o negaram como Filho de Deus. Porém, o Senhor exige a fé naquilo que é próprio de Cristo, isto é, que se creia nele como Filho de Deus. De que adianta crer no Filho de Deus como criatura, quando a fé exige de nós que creamos em Cristo não como criatura de Deus, mas como o Filho de Deus? São João Crisóstomo. Contudo, o cego não conhecia ainda o Cristo. Com efeito, era cego antes de vir a Cristo, e, depois de sua cura, fora levado de lá para cá pelos judeus. Por isso segue, respondeu ele, quem é, Senhor, para que eu nele creia? Palavras de uma alma cheia de desejo e empenho em conhecer. O cego não reconhece aquele mesmo por quem tanto havia disputado, para que aprendas com ele o amor à verdade. O Senhor, pois, não lhe disse ainda, eu te curei, mas apenas o indica, tu o vês. Teofilacto Diócrida.
Diz isso para trazer à sua memória a cura recebida, pois era dele que havia recebido a vista. Observa que aquele que fala é o nascido de Maria. Ele mesmo é o Filho de Deus, não é outro, ao contrário do erro de Nestório. Prossegue, é quem fala contigo. Santo Agostinho. Primeiro o Senhor purifica o seu coração. Depois, purificado seu coração e lavada a sua consciência, ele reconhece-o não mais como filho de homem, conforme crera antes, mas como o Filho de Deus que havia assumido a carne. Então ele disse: Creio, Senhor. Crer é pouco. Queres ver como ele creu? E prostrou-se diante dele e o adorou. São Beda, exemplo que nos ensina a não rogar ao Senhor com o queixo erguido, mas implorar prostrados a sua misericórdia. São João Crisóstomo. Confessa assim o poder divino de Jesus, acrescentando atos às suas palavras. O Senhor fez a sua fé mais ardente e deu alento aos que o seguiam. Chegamos ao fim de mais um dia de comentários da Catena Áurea. Muito obrigado por ficarem até aqui, que Nossa Senhora derrame suas graças sobre nós e até amanhã.